Então, pessoal, dando sequência no vídeo anterior, estamos aí na reta final para fechar, fechar o bloco e também fechar a série. Eu estava mencionando o pensador Epicuro. Tem um vídeo aqui específico explicando sobre esse pensador, o paradoxo de Epicuro, e a contribuição que ele deu para o pensamento hedonista, materialista, ocidental. E aí você pode observar aí os temas relacionados com ele para entender o raciocínio que nós estamos dando aqui, tá? Muito bem, olha só, nesse vídeo, com esse vídeo, nós pretendemos finalizar explicando a origem do mal, tá? Como o mal, então, aparece dentro desse contexto todo, porque nós já vimos que o processo conhecido como Maya, ou a teia de ilusão, ou a simulação como realidade virtual, ela é bastante sofisticada para explicar, para justificar a existência de um programador inteligente, a existência de um ser benéfico, altruísta e amoroso e maternal. Portanto, a concepção de Deus que nós temos enquanto ser inteligente, poderoso, potente, criador, está completamente de acordo com a concepção de Maya, ou seja, de realidade virtual. Por vários motivos, e aí você pode então, se precisar, assistir os vídeos novamente. Nesse vídeo aqui, eu vou dar uma explicação que vai facilitar para que você entenda como é que os pensadores, os filósofos, eles cometem um erro fundamental na hora de observar a realidade e na hora de equacionar a realidade, tá? Eu vou explicar então qual é esse erro fundamental. Veja bem, imagina que você está dentro de uma sala e está entrando convidados na sala. Esses convidados são os principais pensadores do mundo, os filósofos, os principais pensadores do mundo. Você pode escolher qual que você queira, os que você gostar mais, tá? Eu vou escolher alguns aí. Vamos colocar primeiro Platão, ele entra e senta, tem 12 assentos, ok? São 12 assentos. E em cada assento vai estar um pensador, um filósofo. Vamos lá, vamos comigo. Você pode colocar aí na sua cabeça quem você quiser. Vamos colocar aí os principais. Platão, Sócrates, Aristóteles, Demócritos, Hipócrates, vamos pôr Santo Agostinho, Einstein, Kant, Hegel, Schopenhauer, já foram 10, não é? Sei lá, quem mais que falta aí? Newton, Rousseau. Tá bom? Eu coloquei 12 pensadores aí. Okay? Se quiser colocar mais, pode pôr, não tem problema não. Essas são a nata dos seres mais inteligentes que nós apreciamos como sendo pensadores, ok? Vamos supor que esses 12 pensadores aí, vamos colocar o Epicuro também, esquecemos, poxa, Epicuro, quem que a gente vai tirar para colocar o Epicuro? Não, pronto, vamos colocar o Epicuro como convidado especial, então são 12 e o Epicuro junto, ok? Como podemos esquecer do nosso principal personagem desse assunto, fala sério. Mas eu acho que você não esqueceu não, né? Eu acho que você colocou, incluiu o Epicuro aí nessa mesa. Mas vamos lá, então temos 13 agora. Eram 12, ficou 13. Sendo que Epicuro é o representante de todos. Ok. Nós vamos dar para cada um deles uma folha em papel em branco. Eles sentam e tem uma folha em branco com uma caneta. E atrás tem folhas, ilimitadas quantidade de folhas e canetas, o que eles precisarem, a quantidade de material que eles precisarem para responder uma única pergunta. Nós vamos fazer, você vai ter direito, imagina que maravilha, você diante de todos esses pensadores com direito a uma pergunta e eles vão então, eles estão dispostos a isso, é um desafio, todos concordaram, tá tudo ok, você não está forçando a barra. Tá bem? Não precisa se sentir envergonhado. É um acordo que foi feito e eles estão dispostos a responder a sua pergunta. Não se preocupe. Então a sua pergunta é única, somente uma. E essa pergunta é a seguinte: todos vão responder a mesma pergunta, da maneira como cada um quiser, ok? E a pergunta é a seguinte: por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui?
que nós estamos aqui no mundo material? Okay? Essa é a única pergunta que você vai fazer a eles. Todos eles começam a escrever. Vamos supor que é um desafio. Então todos estão aceitando o desafio e cada um começa a escrever a sua teoria para explicar o porquê nós estamos aqui. Ok? Bom, se você reparar, se nós formos contar a quantidade de livros que existe no mundo todo, nas bibliotecas, em outros lugares, registros históricos, na tentativa dos pensadores e filósofos para identificar ou para explicar o porquê nós estamos aqui, se nós colocarmos um livro atrás do outro, na quantidade de bibliotecas que tem no mundo, possivelmente, sei lá, pode ser que dê muitas voltas ao redor da Terra, ou que vá até a Lua e volte, ou que vá até o Sol e volte, ou sei lá, até onde pode chegar essa produção de livros. Porque são 10, praticamente, vamos dizer aí, 5 ou 10 mil anos de história registrada em que o ser humano tem tentado explicar dar uma solução para essa pergunta. E esses pensadores, incluindo aí o nosso herói, o Epicuro, também está lá escrevendo, tentando explicar o que nós estamos fazendo aqui. Só que o problema desses pensadores todos é que eles cometeram um erro muito simples na equação. E aparentemente um erro foi até simples, um erro até, vamos dizer assim, até ingênuo, num certo sentido. Sem desmerecer a capacidade e a contribuição filosófica que todos eles deram para a humanidade, mas um erro muito simples foi cometido. Qual? Todos eles, se você observar, eles vão partir do princípio de que eles vão tentar responder a pergunta o porquê nós estamos aqui. E todos eles partiram do princípio de que nós estamos aqui. Esse é o problema. Esse é o problema fundamental. Porque a pergunta em si, o que nós estamos fazendo aqui, ela inclui dentro da pergunta uma afirmação a priori que precisa ser verificada antes que a pergunta possa começar a ser respondida. É como se fosse uma pegadinha de vestibular. Entendeu? Então os nossos heróis aí, eles não passaram na pegadinha do vestibular. Por quê? Porque sempre que eles tentaram responder a pergunta, eles partiram do princípio de que nós estamos aqui. E isso não é uma afirmação que está confirmada. Porque veja bem, quando você parte do princípio de que nós estamos aqui, você vai responder a pergunta. Partindo do princípio de que nós estamos aqui, você já está aceitando a priori a afirmação embutida na pergunta de que nós estamos aqui. E se por acaso nós não estivermos aqui, toda tentativa de responder a partir do conceito de que nós estamos aqui será uma resposta inválida, justamente porque a própria pergunta possui em si um princípio filosófico que invalida a questão. Ou seja, a afirmação ela não é válida até ser confirmada. A afirmação de que nós estamos aqui não está confirmada. Portanto, qualquer tentativa de responder o porquê nós estamos aqui vai redundar num fracasso filosófico, inevitavelmente, que foi o que aconteceu com todos os teóricos e filósofos e pensadores da humanidade que tentaram dar uma solução para essa pergunta, partindo do princípio de que nós estamos aqui. E esse é o grande problema fundamental. Nós temos aí centenas e milhares de livros que não conseguem chegar a uma conclusão justamente porque a operação começa com um valor irregular. Quando você começa uma equação matemática com um valor irregular ou incorreto na base da equação, toda tentativa de fechar a equação no resultado final vai redundar num fracasso, num colapso matemático, ou seja, num erro. E é exatamente isso que tem acontecido com o pensador humano na hora de tentar fazer a equação da questão da existência. Ele sempre parte do princípio de que nós estamos aqui. Muito embora essa afirmação ela não tem assim uma sustentação filosófica objetiva, ainda assim os pensadores da humanidade aceitaram a afirmação como sendo válida, sem ter checado antes o conceito como um todo. Esse é o problema que os nossos heróis cometeram e por isso eles não conseguiram fechar a equação da explicação da existência, que o que está acontecendo agora no momento é que os teóricos quânticos e os pensadores e matemáticos estão facilitando para que o ser humano
possa aí refazer a equação, entendendo que mesmo dentro da teoria de simulação que os pensadores convencionais e acadêmicos tendem a apresentar, eles ainda tendem a considerar o fato de que mesmo que seja uma realidade simulada, nós estamos dentro dessa realidade simulada e o erro persiste. Portanto, a equação não fecha. Quando você tenta incluir o programador dentro dessa equação, você tende a ter a ideia de um programador um ser talvez esquizofrênico, ou talvez cruel, ou um ser que está brincando com os outros seres. E aí, claro, você tem que excluir a ideia de Deus como ser inteligente, racional e amoroso da equação, justamente porque o pensador humano está condicionado ou engessado na ideia de que nós estamos aqui. E esse é um grande problema, que é um problema que não está presente na equação védica, justamente porque na equação védica o conceito de que nós estamos aqui é inválido, justamente pelo fato de que nós não estamos aqui. Nós jamais saímos do reino de Deus. Nós estamos sonhando, simulando aqui. Portanto, a tentativa de responder à questão partindo do princípio de que nós estamos aqui não é válida. E aí os nossos amigos, incluindo o Epicuro, cometem esse erro. Não é culpa deles, evidentemente, porque afinal de contas entender esse assunto sem o apoio dos devas e do conceito védico é muito difícil. E eles chegaram muito perto em algumas ocasiões. Talvez o que tenha chegado mais perto tenha sido Platão com a ideia do idealismo. Mas mesmo o Platão cometeu também o erro de considerar que o idealismo seria então a fonte real e que nós seríamos réplicas irreais dessa fonte real. Isso justificaria também dizer que, embora uma réplica falsa, ainda assim uma réplica existente dentro de um mundo irreal. E confirmando a teoria de que nós estaríamos aqui. E essa teoria não é válida, inclusive porque ela não fecha a equação do sentido objetivo da existência. Esse é o grande problema do Epicuro, esse é o grande problema de Demócrito, de Platão, de Rousseau, de todos os filósofos que você conhece, que tentaram dar uma explicação para a humanidade. Esse é o ponto fundamental. É um vírus, é como se fosse um vírus, ok? A pergunta traz um vírus. E aquele pensador que não puder identificar o vírus e não deletar o vírus, não vai conseguir produzir uma equação significativa que feche a equação. E nesse sentido, mesmo os principais pensadores atuais estão condicionados a esse conceito de realidade, de que nós estamos aqui. E claro, vão continuar cometendo o mesmo erro e se debatendo até que finalmente terão que admitir que essa possibilidade de nós não estarmos aqui é muito mais plausível quando você tem em si a ânsia de altruísmo que é natural. E de onde vem esse princípio de altruísmo? Não é? Se mesmo que nós estivéssemos aqui, supomos que nós estivéssemos aqui, ainda assim teremos que considerar que o princípio que nós, enquanto realidades simuladas, podemos produzir enquanto compaixão, esse altruísmo, vem de onde? Quem teria tido a ideia de introduzir a noção de altruísmo nas realidades simuladas, a não ser que o programador, já tivesse em si esse conceito altruísta de benevolência, de compaixão, de coexistência. Mais uma vez, mesmo que nós estivéssemos vivendo dentro de uma realidade simulada e que fôssemos uma simulação de realidade, ainda assim nós teríamos que admitir que o programador dessa simulação tem em si um traço significativo de bondade, porque todo o processo de evolução biológica leva ao ser altruísmo, todo o processo de racionalização econômica da humanidade leva ao ser altruísmo, todo o processo de inteligência social, de convivência, leva ao ser altruísmo. Ou seja, todas as experiências que nós temos de pessoas evoluídas são altruístas. Portanto, o resultado final do processo de experiência com a simulação é o altruísmo. E de onde viria essa noção de altruísmo, a não ser que o programador estivesse planejado isso previamente? Faz sentido ou não? Bom, então é isso, pessoal. Agora, eu vou então, já que você conseguiu chegar até aqui, possivelmente você também vai conseguir entender o que eu vou falar agora a respeito do sentido de como aparece o mal. Como você sabe, nós fizemos uma correlação entre
a, a projeção holográfica e a necessidade da entidade viva como um princípio de qualidade, característico que é como qualidade de Deus, de ter assim a noção ou a intuição de ter poder, de experimentar o poder e de controlar. Porque justamente essa noção seria uma herança hermética em termos de qualidade que vem do próprio programador, do próprio Deus. A entidade então, a entidade vivente, para ter acesso ao direito de ser um Deus, mas não tendo capacidade para ser, como uma criança que quer dirigir o carro do pai, mas se pegar o carro do pai vai sofrer um acidente, então o pai compra um carrinho de brinquedo e põe a criança ali para brincar, da mesma forma, dessa maneira amorosa e compreensiva, o Senhor Supremo, sabendo que a entidade viva não tem condições de controlar a energia do poder, ele então cria uma realidade artificial onde a entidade viva vai poder então aí ter a sua experiência artificial de ser um Deus. É claro que ela vai cometer muitos erros, vai acabar sofrendo as consequências disso, tudo dentro da realidade simulada, e vai então evoluir, abandonando a tendência de poder e se integrando mais à tendência de altruísmo. E o que é o altruísmo? Servir ao próximo. Que a natureza fundamental da entidade viva é cooperar com as outras e com isso obter satisfação, nutrição, felicidade e paz. O altruísmo é a capacidade que nós temos de cuidar das demais. E cuidar é uma atitude amorosa partindo do princípio maternal, compaixão. Portanto, serviço. O que uma mãe faz é serviços incondicionais, amorosos e altruístas. E por isso ela experimenta uma profunda sensação de amor. Essa é a natureza da entidade viva. Até chegar a esse ponto de se tornar altruísta e compassiva e, portanto, evoluída, o que acontece? Olha meu amiguinho aqui. Meu amiguinho tinha prometido para mim que não ia voltar e voltou. Mosquitinho. Mas vamos lá, agora não dá mais para parar, vamos continuar. Nesse sistema, enquanto a entidade viva não chega nessa fase de compaixão, de altruísmo, ela vai então desfrutando ou tentando desfrutar da sensação de poder. E a sensação de poder é a sensação de controle, de domínio, que é a história da humanidade, que nós podemos ver aí pela própria experiência, não é? A história da humanidade indica que a luta de poder é contínua e progressiva até que nós estamos superando isso daí gradualmente. Mas, finalmente, dentro desse processo, antes de ser o processo final, que é a compaixão e o altruísmo, os erros pela busca e pela ânsia do exercício da noção externa da entidade viva, que é o exercício de poder, faz com que ela cometa muitas violências contra outras entidades vivas. E essas violências cometidas contra outras entidades vivas, na ânsia de exercitar o poder, faz com que ela cause sofrimentos e, como consequência disso, ela experimenta sofrimentos para justamente ter a experiência do que é o sofrimento e, com isso, ir gradualmente entendendo que o sofrimento não é uma coisa favorável e que o outro ser não deveria experimentar sofrimento. Então ela passa a deixar de produzir sofrimento ao outro e passa então à próxima fase mais evoluída, que é a fase da empatia e do altruísmo e da compaixão, como resultado final, eventualmente, uma admissão na terceira fase da aprendizagem, que é a fase divina. Mas aí o mal, nesse caso, ele aparece nesse contexto. A natureza, o mal natural, por exemplo, as reações naturais que a natureza provoca, tsunamis, terremotos, maremotos e todas essas considerações são resultados consequentes do processo de agressão, né, principalmente do processo de agressão contra as entidades vivas que vivem na própria natureza. Então a natureza reage negativamente contra os seres humanos que criam sofrimentos aos outros seres, então a natureza também reage com relação a isso, é uma consequência dos atos reacionários e pecaminosos, ao mesmo tempo que os processos de doenças e sofrimentos, eles também são uma reação natural da violência que nós cometemos aos outros seres. Por exemplo,
Doenças como a AIDS, por exemplo, é uma coisa recente. É o fato de que o ser humano, na interação com os animais, devorando, matando esses animais, se misturando a eles, criam doenças. Então muitas doenças, ou a falta de hábitos de limpeza, de cuidados higiênicos, produzem doenças. E essas doenças que nós entendemos como o mal é a consequência natural da nossa interação com as outras entidades vivas, produzindo sofrimento com relação a elas, seja com relação a seres humanos, seja com relação a seres humanos homo sapiens, a seres humanos primatas ou seres humanos animais, que estão em corpos de animais. E nesse sentido, aquilo que nós chamamos de o mal é uma consequência da tentativa do ser, da entidade viva, do exercício de poder descontrolado, desorganizado e egoísta. Como consequência, a reação de sofrimentos gerados é o que nós entendemos como sendo o mal. Portanto, cabe aqui dizer que a origem, na verdade, a origem do mal é a tentativa, o impulso de poder da entidade viva. Como a entidade viva é um aspecto, uma expansão de Deus, o que acontece é que ela tem a capacidade de criar, é um criador, um pequeno criador. E no processo de criar e exercer o poder, ela cria coisas que ela não controla e que são erros de criação, justamente por sermos pequeninas e não termos a capacidade integral para criar coisas perfeitas, já que nós somos pequeninas e não temos esse potencial de criar coisas perfeitas. Podemos criar coisas muito parecidas com a perfeição quando o fazemos de maneira altruísta e amorosa. Mas sempre que criamos coisas com uma tendência egoísta e agressiva, essa criação ela gera um sofrimento consequente que é justamente um processo negativo para nos ensinar a parar de cometer violências. Por exemplo, se nós continuarmos consumindo a carne dos animais, nós vamos destruir a camada de ozônio, vamos destruir todas as florestas, vamos destruir o lençol freático. E claro que vamos sofrer consequências por isso. Então é a nossa atitude violenta em relação à convivência com os outros que produz os sofrimentos. A origem do mal, nesse sentido, é uma potência que a entidade viva tem para criar e que cria errada, que comete violências e recebe violência no sentido contrário. Mas se nós remontarmos a origem fundamental do mal, nós podemos até dizer que isso não é necessariamente uma criação de Deus, mas como nós somos partes de Deus e como Deus tem em si o processo de controle e nós queremos ter essa experiência de ser Deus, nesse sentido, a origem do mal é a nossa tendência de ser, de querer, de desejar ser um Deus, ou de desejar ser Deus, ou ser deuses, criadores, não é? E aí, com isso, cometemos os erros e a consequência são os sofrimentos. A origem do mal é uma consequência do ser que é semelhante a Deus, exercendo o seu poder, ou exercendo a sua experiência de poder, cometendo erros, sofrendo as consequências. Mas o mal, como nós entendemos, na verdade, ele é apenas